Boa noite. Código Florestal, kit anti-homofobia e o enriquecimento do ministro Antônio Palocci. Para todas essas questões que pressionam o governo, a presidente Dilma Rousseff deu hoje algumas respostas. No caso do Código Florestal, ela lembrou que tem poder de veto. Vamos agora a outros destaques desta quinta-feira. Relatório aponta Minas Gerais e Bahia como os estados que mais derrubaram a Mata Atlântica desde 2008. Câmara dos Deputados aprova a medida que permite trocar um pedido de cassação por advertência verbal. Preso ex-oficial que comandou a morte de milhares de pessoas de origem muçulmana durante a Guerra da Bósnia. Os 8 países mais ricos do mundo se reúnem na França e decidem manter a pressão militar sobre o ditador líbio Muammar Gaddafi. No quadro Pronto Atendimento, vamos responder ao vivo as dúvidas do público sobre aposentadoria e benefícios da Previdência. Mande sua pergunta pelo Twitter. Participam da edição de hoje a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia também da USP, Vladimir Safatli. E hoje é dia de pronto atendimento. Na redação do Jornal da Cultura, a advogada Marta Geller vai tirar as dúvidas do público sobre previdência social. Mande aí sua pergunta, o endereço está na sua tela, twitter.com/jornal_cultura. A presidente Dilma Rousseff aproveitou uma solenidade pública para falar sobre as 3 últimas polêmicas envolvendo o governo: o Código Florestal, o kit contra a homofobia e o caso do ministro Palocci. Pela primeira vez, Dilma falou publicamente em defesa do ministro. Um dia depois de o PSDB acusar a Receita Federal de favorecer clientes da empresa do ministro Antônio Palocci, a presidente Dilma Rousseff quebrou o silêncio para defender o chefe da Casa Civil. Ontem, o líder tucano na Câmara, Duarte Nogueira, apresentou documentos que sugeriam que a Receita deu prioridade à empreiteira W Torre na análise de 2 pedidos de restituição. Aquela questão da devolução dos impostos da empresa W Torres. A Fazenda demorou um determinado tempo, acima, se eu não me engano, em torno de 2 anos, e a Justiça determinou à Fazenda o pagamento da restituição devida à empresa. Não se trata, de maneira alguma, de nenhuma manipulação. Lamento que um caso desse tipo esteja sendo politizado. A presidente criticou a aprovação do novo Código Florestal, que anistia quem já desmatou. No Brasil, houve uma prática que a gente não pode deixar que se repita. Muitas vezes se anistiava, por exemplo, dívidas. O desmatamento não pode ser anistiado, não por nenhuma vingança, mas porque as pessoas têm de perceber que o meio ambiente é algo muito valioso que nós temos de preservar. Eu tenho a prerrogativa do veto. Sou a favor do caminho, da compreensão e do entendimento. Eu sou a favor deste caminho. O governo tem uma posição. Espero que a base siga a posição do governo. Não tem 2 governos, tem um governo. Sobre a decisão de suspender a distribuição do kit de combate à homofobia nas escolas públicas, a presidente disse que o governo é contra o preconceito, mas que não gostou do material que viu. O governo defende a educação e também a luta contra práticas homofóbicas. Não vai ser permitido a nenhum órgão do governo fazer propaganda de opções sexuais. Nem de nenhuma forma nós não podemos interferir na vida privada das pessoas. Eu não concordo com o kit. Olha, tem muito assunto aí para falar sobre a fala da presidente Dilma Rousseff. Mas antes da gente entrar, eu gostaria só de dar uma notícia, que eu acabo de ver aqui num site de notícias, que o vice-prefeito de Campinas é preso agora à noite ao desembarcar em São Paulo. Demétrio Vilagra foi preso no início dessa noite ao desembarcar aqui no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele é considerado foragido da Justiça desde sexta-feira, suspeito de envolvimento em fraudes
em contratos públicos, investigado pelo Ministério Público. Ele estava de férias na Espanha e na lista das pessoas que tiveram aí a prisão temporária decretada. Bom, sobre a fala da presidente Dilma Rousseff, primeira coisa, quando ela fala ali não tem dois governos, o que você acredita que tem por trás dessa fala, Vladimir? Eu acho que ela tem o mérito da clareza, né? Quer dizer, ela colocou muito claramente quais são as posições dela e o que ela vai fazer. Ela disse claramente, ela vai vetar, né? Caso a gente agora vê se de fato é o que ela vai fazer caso isso aconteça. Quer dizer, eu acho que desde o início, talvez seja uma das características do governo, né? É um governo que exige a todo momento unidade. Quer dizer, e ela sabe que o maior problema do governo dela não é a oposição. O problema do governo dela é gerir a situação. É muito engraçado, uma situação... Quer dizer, é um saco de gatos. Não, uma situação meio parecida com o Getúlio Vargas, entendeu? O Getúlio Vargas que fez essa frase, o maior problema não é a oposição, o problema é conseguir gerir os meus aliados, né? Então, ela sabe que esse é o problema dela, então ela bate nesse sentido, acho que muito porque ela sabe que ela vai ter 4 anos aí que não vão ser simples. Vocês acreditam que ela entrou um pouco tarde nesse caso do Palocci? Ela chega com um certo atraso? Não, olha, todo mundo esperava que o caso se esfriasse, né? Porque acho que o Palocci é alguém que tem um trânsito muito forte por setores hegemônicos aí do capital financeiro, tal. Então, por conta disso, esperava-se que a coisa se aferrecesse. Agora, sobre essa questão do Palocci, eu gostaria de só dizer o seguinte, eu acho que talvez seja o momento do Brasil pensar muito seriamente em algum tipo de lei que obrigue todas as pessoas que passaram por cargos públicos, que elas tenham sua evolução patrimonial declarada e acessível a qualquer cidadão. Desde a época que entrou com aquela discussão sobre os dados de evolução patrimonial do Mendonça de Barros, do Eduardo Jorge, eu acho que já era o momento de ter colocado isso em pauta. Por que alguém que passou pelo governo, foi ministro, foi deputado, por que eu não posso saber qual foi a evolução patrimonial dele nos últimos 4, 5 anos? E quando ele entra também na vida pública, por que não? Né? Sim, ele não é mais uma pessoa privada, ele é uma pessoa pública. Então, ele mexeu com dinheiro público, mas não é só ele, qualquer pessoa que passou pelo governo. Então, essas pessoas elas devem ter sua evolução patrimonial aberta. E, assim, de toda essa discussão em volta do ministro Palocci, a pergunta principal ainda não foi respondida. É como ele conseguiu multiplicar o patrimônio dele dessa maneira espetacular, não é? Bom, na verdade, nós sabemos, né? Mas é aquela verdade que a gente prefere não comentar. Agora, importante também na fala da presidente Dilma é o fato dela dizer... eu não aprovei esse kit e eu tenho poder de veto. Isso significa muito, porque o Estado tem sido um Estado pesado, e foi um Estado pesado durante a gestão Lula, e nesse início de governo Dilma, ele continuou um pouco pesado. Então, o fato dela dizer, eu tenho poder de veto, não quero, existe só um governo, isso é muito importante, porque o Estado tem sido pesado. O Estado diz, você não pode fumar em lugar fechado, você não pode fumar em lugar aberto, você tem que fumar na calçada. Isso é uma intervenção absurda do Estado na autonomia das pessoas. Só para encerrar esse assunto, desculpa, Maristela, mas rapidamente, qual o papel do Estado nesse assunto, na opinião de vocês? Na verdade, ele não tem que dizer o que é ser homossexual ou não ser homossexual, se travesti ou não ser travesti. Quer dizer, não tem que fazer apologia nenhuma de que as desigualdades devem ser observadas. Deve simplesmente continuar, né? As escolas devem explicar sobre a questão do feminino, do masculino, do órgão reprodutor, da fecundação. Quer dizer, como nós fomos educados e chegamos até aqui com essa educação sobre sexualidade. Quer dizer, desnecessário um kit. É isso? A meu ver, seria um Estado muito pesado, né? Dando essas informações que... Você concorda, Vladimir? Olha, eu seria muito mais a favor de um kit sobre igualdade do que realmente um kit vinculado exatamente a essa questão. Pelo seguinte, eu acho que talvez a posição da presidenta não seja uma posição totalmente incorreta. Porque não me parece que o Estado ou a escola deva ser o lugar para discutir como é que é uma sexualidade saudável. O que é uma sexualidade saudável, coisas dessa natureza. Até porque sexualidade é uma construção singular de cada um. Quer dizer, é uma questão que cada um vai ter que saber resolver à sua maneira. Acho muito mais importante seria um kit onde o Estado demonstrasse muito claramente um princípio radical de igualdade. Essas pessoas... Quer dizer, as pessoas não importam o que elas sejam, mas elas têm que ser tratadas do mesmo jeito. Diferentes, elas são iguais. Acho que nesse contexto seria muito mais interessante insistir em coisas, por exemplo, existem grupos no interior da sociedade, como os homossexuais, que foram grupos que foram objetos de preconceitos terríveis durante séculos, certo? Foram grupos que, por exemplo, mesmo na Segunda Guerra, eles foram para campos de concentração e coisas dessa natureza. Quer dizer, de uma certa maneira, conscientizar
que são grupos vulneráveis que merecem respeito e dignidade. Okay. Pesquisa mostra que os estados de Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e Paraná foram os que mais derrubaram a Mata Atlântica, vegetação típica do litoral brasileiro. A Fundação Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgaram o Atlas dos remanescentes da vegetação no período de 2008 a 2010. De acordo com o Atlas atual, foram desflorestados 31.195 hectares, o que equivale a pouco mais de 310 quilômetros quadrados. Isso representa um número 55% menor que o apresentado no último Atlas. A que vocês atribuem essa boa notícia? O papel dos órgãos governamentais na fiscalização, a sociedade que também está mais conscientizada e tem mais conhecimento a respeito da proteção e da importância da Mata Atlântica para mais de 62% da população que vive nesse bioma. Embora em todos os estados tenha sido verificada queda na taxa média anual de desflorestamento, a situação ainda é preocupante. Minas Gerais, por exemplo, só tem hoje 10% do território coberto por Mata Atlântica. A novidade deste ano foi a apresentação de um ranking de municípios que mais devastaram. Entre os 10 primeiros estão 5 mineiros, 4 baianos e 1 do Paraná. Outra preocupação dos técnicos é o Código Florestal da forma como foi aprovado na Câmara dos Deputados. Um dos pontos obriga os desmatadores a recompor as beiras de rio, mas reduziu de 30 para 15 metros a reposição das matas a partir do leito. Nós esperávamos que com a recuperação das APPs, as áreas de mais de 45 graus, que não servem para a agricultura e muito menos para a pecuária, pudesse estar se regenerando e com isso a gente ampliasse essa condição e chegasse a 20% de cobertura florestal, que é o mínimo que o Brasil assinou na Convenção de Biodiversidade. E foram sepultados hoje no Pará os corpos dos ambientalistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo. O casal foi assassinado na noite de terça-feira em Nova Ipixuna, eu quero dizer, no sudeste do estado. O cortejo foi acompanhado por cerca de 3.000 pessoas e percorreu as principais ruas de Marabá. Os ativistas defendiam a preservação da floresta amazônica e denunciavam a exploração ilegal da madeira, como mostrou o programa Repórter Eco há 4 anos. No final do ano passado, em um encontro de líderes extrativistas da Amazônia, José Cláudio afirmou que era ameaçado de morte. Ontem, o secretário de Segurança Pública do Pará, Luiz Fernandes Rocha, disse que o casal nunca pediu proteção. A Polícia Federal investiga o crime. Quando a gente fica assistindo essas reportagens, com essas imagens, as pessoas falando tudo, parece que é um Brasil à parte que vive aí sobre outras regras. E na prática é isso que acontece. É como se a gente entrasse num túnel do tempo e voltasse a 20, 30 anos atrás, quando isso acontecia e a gente relevava. Mas, na verdade, a gente continua convivendo com outro Estado, dentro do Estado brasileiro. Esse é um para-Estado, o Estado onde as pessoas vivem com base nas suas próprias leis, seus códigos de ética, e onde crimes como esses acontecem sem que choque a comunidade. Porque as autoridades policiais e judiciárias daquele lugar sabem quem são esses criminosos. Eles tomam um aperitivo juntos no sábado, antes do almoço. É porque é um ambiente vão à mesma igreja. Todo mundo sabe quem é quem. É isso que você quer dizer. Sabido quem são e o risco que esses ativistas correm. Mas a gente convive com isso como se fosse a normalidade, né? Não, só gostaria de acrescentar que, mortes devido a conflitos de terra, né? Infelizmente não é só um apanágio do Pará. Seria bom que fosse uma coisa só isolada, mas eu acho que em todos os estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, nós temos históricos de mortes por causa de conflitos ainda hoje, né? Devido a um processo totalmente parado, bloqueado de reforma agrária. E no noticiário internacional, o destaque de hoje é a prisão na Sérvia do criminoso de guerra mais procurado da Europa. O homem é acusado de comandar o massacre de civis na guerra da Bósnia. A prisão pode acelerar a entrada da Sérvia na União Europeia, já que esta era uma das condições impostas pelos países do bloco. Ratko Mladic, que aparece nestas imagens feitas quando ele ainda era comandante na Bósnia, deverá ser julgado pelo Tribunal Internacional de Haia. Durante o conflito entre 1992 e 95, Mladic chefiava as forças envolvidas num plano de limpeza étnica contra a população de origem muçulmana.
Entre outros crimes, ele comandou o tristemente famoso massacre de Srebrenica, em 95, a maior matança registrada na Europa após a Segunda Guerra. Naquele episódio, 7.500 homens e meninos de um vilarejo habitado por muçulmanos foram fuzilados. Mladic era o braço armado de Radovan Karadzic, conhecido como o Carniceiro dos Balcãs, mentor intelectual dos crimes e que está preso em Haia, onde responde por genocídio. Maristela, explica mais o que tem por trás dessa notícia para a gente. Isso é muito importante porque na história da Europa moderna, esse foi o crime dos mais bárbaros, se não o mais bárbaro aconteceu de 92 a 95. Ele estava foragido e o Tribunal Penal para ex-Yugoslava, que é um tribunal montado só para julgar os crimes acontecidos naquele período e relativamente a essas pessoas, estava à procura dele. E uma das condições mesmo para a Sérvia entrar para a União Europeia era que conseguisse capturar todos esses, digamos, assassinos, esses criminosos que cometeram crimes contra a humanidade e os levasse ao Tribunal de Haia, o tribunal para julgar esses casos, e a Sérvia conseguiu. Quer dizer, provavelmente agora entra para a União Europeia e no que diz respeito ao sistema penal internacional, a prisão desse homem é muito importante. Agora, por que para a Sérvia é interessante entrar na União Europeia? Aí o Vladimir vai discordar de mim, mas quem está fora quer entrar e quem está dentro quer ficar. Quer dizer, hoje é o bloco econômico mais importante do mundo, detém quase 50% do comércio mundial e um único, né? E falam hoje que é um território que vai ter futuramente um único povo. É muito importante contar com a solidariedade da União Europeia, contar com os aportes financeiros, com a colaboração e quem está fora hoje quer entrar. Antes que ela se desfaça? Não, se desfazer, isso não vai acontecer. Mas é muito importante a entrada, sim. Vladimir, você concorda? Não, eu acho interessante nessa notícia falar algumas coisas a respeito da antiga Iugoslávia, né? Porque é interessante ver a regressão social que ocorreu depois do esfacelamento da Iugoslávia e do desaparecimento do Tito. Porque a Iugoslávia era uma sociedade multiétnica, era uma sociedade onde esse tipo de problemas ligados à limpeza étnica não existia, muito pelo contrário, porque era uma sociedade que imprimiu uma série de processos onde você tentava, juntar as populações, né? Quer dizer, e é muito interessante que quando desaparece essa ideia de um Estado abstrato, multiétnico, o que acontece? Você vai num processo comunitarista tão forte, mas tão forte que a Bósnia ela explodiu porque era uma espécie de balão de ensaio, era um laboratório onde se tentou, por exemplo, fazer com que casamentos multiétnicos fossem cada vez mais comuns. Tal. Então, não é à toa que foi lá que tudo explodiu. Né? De novo, o Estado pesado, querendo interferir na vida familiar, nas escolhas das pessoas, isso não dá certo. Mas é engraçado. Quando existe o Estado... Vai. Não, só ia dizer que depois vão me dar bronca que eu te cortei. Quando existia o Estado pesado, você não tinha esse tipo de conflito étnico. Mas nem podia, porque eles estavam ali, coitadinhos, congelados, né? Mas essa é uma boa questão, se realmente era isso, ou se você tinha conseguido colocar um ideal para além das comunidades, né? É só o que a gente vê hoje na Arábia Saudita com as mulheres se rebelando contra os direitos que nós temos aqui mais rasteiros, né? Então, quando o povo se descongela e vai para a praça, então aí começam as revoluções. E lá foi o que aconteceu. Voltando agora para o Brasil, o Jornal da Cultura começa a discutir os problemas enfrentados pelas pessoas que dependem da Previdência Social. Seja para conseguir se aposentar ou para receber o auxílio-doença, as dificuldades são muitas, como a divergência entre os laudos dos médicos e dos peritos do INSS. Nesse caso, a solução é uma só: buscar na Justiça o direito pelo benefício. Veja na reportagem de Luísa Moraes. Luiz Carlos trabalhou 22 anos no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Começou aos 12. Era carregador de fardos de tecido. Depois foi promovido a cortador de confecção, até o dia em que o exercício da profissão pesou. Eu fiz a cirurgia, onde eu carrego 6 pinos, 2 placas do lado e a travessa. A cirurgia foi em 2003. Por causa do problema, foi afastado do trabalho. Passou a receber o auxílio-doença do INSS. Mais de 12 peritos atestaram a incapacidade para o trabalho. Mas desde dezembro de 2009, não recebe mais o auxílio, que foi suspenso. Os peritos afirmam que os exames apresentados anteriormente não são suficientes para justificar o benefício. Agora, Luiz vai buscar na Justiça o direito de se aposentar por invalidez. Trabalhei 22 anos direto, já retribuí 22 anos. E agora, quando mais precisa, eles te negam, né?
O secretário da Associação Nacional dos Médicos Peritos diz que os critérios usados pelos médicos do trabalho, dos convênios e mesmo das instituições de saúde são diferentes daqueles avaliados pelos médicos peritos do INSS. O médico do trabalho vai adequar as diversas situações do trabalhador às situações de cada posto de trabalho que existe nas empresas, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa está incapaz para uma determinada função, mas ela pode ser adaptada para trabalhar numa outra função dentro da empresa, e esse é o papel do médico do trabalho. Até o final de junho, 580 mil segurados que obtiveram na Justiça o direito de receber aposentadoria por invalidez e auxílio-doença vão ser convocados pelo INSS para a realização de nova perícia. A gente sabe que essa incapacidade laborativa ela é temporária, então nós vamos estar verificando se ainda permanece essa incapacidade. E quem vai estar decidindo sobre a cessação ou continuidade desse benefício é o juiz que concedeu o benefício. O perito explica que a revisão é prevista em lei. Deveria acontecer a cada 2 anos, mas faltam peritos para fazer a avaliação. Hoje, o INSS tem 4.600 médicos peritos. Nos cálculos da entidade, que representa a categoria, seriam necessários mais 1.500. O que faz com que o INSS perca, muitas vezes, as ações na justiça por falta desse apoio. Hoje o INSS paga auxílio-doença para quase 1.400.000 brasileiros e pouco mais de 3 milhões recebem aposentadoria por invalidez. Em março de 2011, a Previdência arrecadou 18 bilhões de reais, mas a despesa com os benefícios ultrapassou os 21 bilhões, um déficit superior a 3 bilhões de reais. É fácil ver que a conta não fecha. Difícil é explicar para o contribuinte por que um médico diz que ele não está apto para o trabalho e outro recusa o pedido de benefício. Vamos agora conversar com a advogada Marta Geller, especializada em Previdência Social. Marta, boa noite. Boa noite, Maria Cristina. Boa noite para todos. Eu gostaria, assim, de primeiro você responder essa pergunta que termina aí na reportagem. Como fazer as pessoas entenderem essa divisão de opiniões entre os médicos peritos? É um problema de educação previdenciária também, né? O que acontece? No Brasil, a gente tinha na década de 70 um modelo de reabilitação profissional. Então, as pessoas que não podiam voltar para a sua atividade, mas podiam ser aproveitadas em outras atividades, elas eram recolocadas, treinadas para isso e recolocadas no mercado de trabalho em funções nas quais elas podem ainda produzir, né, serem produtivas, e isso é a inclusão social. Só que hoje não existe mais isso, a gente está voltando, estamos trabalhando para recuperar aquilo que perdemos ao longo dos anos. Então, a reabilitação profissional, ela volta a ser importante, o INSS tem dado importância para a reabilitação profissional, mas enquanto isso, o segurado fica desamparado. Quem é que vai atender o segurado? Não é a Previdência Social que tem que fazer esse papel? Mas no fim quem atende é um vizinho, um parente, enquanto ela vai à justiça pedir a proteção. E quando entra na justiça, que é o caso do Luiz Carlos dessa reportagem, é muito demorado um desfecho? Depende de onde ele mora, Maria Cristina. Em São Paulo, onde existe maior concentração populacional, esse processo pode levar uma sentença dessa, com uma tutela antecipada para que ele volte a receber o benefício, pode levar até 2 anos. Bom, chegaram aí já perguntas para você? Chegaram várias. Imagino. Todo mundo quer saber como é que vai ser lá na frente, né? É isso mesmo. Olha, tem a pergunta aqui da Lilda Dias. Ela pergunta o seguinte: o seguro-desemprego conta como tempo de contribuição para a aposentadoria futura? Lilda, não conta. Mas ele vai pelo seguinte, enquanto você estiver recebendo seguro-desemprego, você conserva a qualidade segurada. Então, qualquer risco social que aconteça durante esse período, você conserva o período de graça, é aquele período em que você continua assegurada para fins de receber qualquer benefício da Previdência Social, sem contribuir para ela, tá? Então, você tem esse período resguardado e você só não vai computar para a futura aposentadoria. Depois tem aqui a pergunta da Nicole: qual é o valor mínimo para a aposentadoria? Nicole, o valor mínimo de uma aposentadoria é o valor do salário mínimo, que hoje é R$ 545.
O Fernando, ele diz o seguinte, quem recolhe previdência privada, quer dizer, ele já faz uma previdência privada, ele pergunta se vale a pena pagar acima do mínimo para o INSS. Pelo jeito, Fernando, você é empresário, recolhe como contribuinte individual empresário. A questão é a seguinte, o valor da sua contribuição, ele tem relação direta com o seu prolabore. Então, é a sua remuneração que a sua empresa paga a você, é quem vai definir o valor da sua contribuição. É evidente que quanto maior essa contribuição for, maior vai ser o seu benefício no futuro. Aqui, Maria Cristina, é importante a gente lembrar, e as pessoas todas têm essa dúvida, e aqui mesmo a gente tem perguntas de telespectadores nesse sentido. Eu pago sempre pelo teto, hoje o teto é de R$ 3.689,66. Então, é o máximo que se pode receber da Previdência. É o máximo. Só que a pessoa contribui, desconta em folha, né, sobre esse valor, e, na verdade, quando ela vai receber o benefício, ela não tem esse valor no teto. Por que acontece isso? É porque as contribuições, o valor das contribuições que você verteu para a Previdência ao longo dos anos, ela não recebe ela não tem o mesmo indexador que tem o teto da Previdência. Então, quer dizer, ela não acompanha. Não acompanha. Um reajuste, vamos dizer assim. Não acompanha. Então, ela é reajustada pelo INPC, o seu salário de contribuição é reajustado pelo INPC e o seu benefício, o teto, ele guarda relação com o PIB, quer dizer, é o INPC mais um outro valor. Quer dizer, os reajustes não acompanham um ao outro, não é isso? Não acompanham. Então, lá no final dá essa diferença. Exato. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente chama você de novo, Marta. Obrigada por enquanto. A seguir, os países ricos vão manter a pressão militar sobre Muammar Gaddafi na Líbia. E veja também, reunião do FMI no Rio de Janeiro discute o aquecimento da economia brasileira.